Nesta noite, por essa santa oportunidade que o Senhor nos concede, por este primeiro trabalho da escola dominical nesta noite, que o Senhor venha abençoar, Deus, de uma forma maravilhosa. Abençoe os servos que aqui estão, aqueles que ainda podem chegar, Senhor, aos que se encontram enfermos, Deus, o Senhor abençoe a cada um. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E amém. Pode sentar. E sugerido na lição de hoje, o primeiro é o número 4. Segundo, número 8 e o terceiro, número 100. Número 4. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, seu coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu eterno amor, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti, e o que precisas não negará, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti, como estiveres não temas, vem, Deus velará por ti, Ele te entende, te ama bem, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glorificado seja o nome de Jesus. Número 8. Glória. Cristo Jesus é fiel amigo.
indigno. Não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoar andela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória minha repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Número 100. Eu não conheço o número 100, vamos substituir pelo 28. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Toda carga forte Ele quer levar, alma dolorida, ouve seu falar. Senda espinhosa Ele já andou, morte afrontosa por te suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão, podes descansar na tribulação. Seja tua vida livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, e em Deus prossegue, seja
seja tua vida, livre de pesar, em tristeza e vida, Deus vai te guiar. Glorificar o Senhor do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas nessa noite nós já temos louvado o Senhor 3 hinos, 2 sugeridos e 1 substituído. Temos louvado o nome de Jesus. Amém? E nesta noite nós estamos diante da primeira lição deste primeiro trimestre do ano 2026. Glória a Deus, né? A primeira lição, né, do dia 4 de janeiro de 2026, que tem por título de irmãos. É o título da nossa lição desta noite. E o textuário nos diz: este é o meu filho amado, em que me compraste. Mateus capítulo número 3, versículo 17. E a verdade prática nos diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em 3 pessoas que consistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Amém? Convido a igreja para ser pé para juntos nós lermos a leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, versículos de 13 a 17. Em nome de Jesus, né? Em igreja de João 14, assim a seguir. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João punha-se sem dizer: eu pareço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Toda a igreja. E eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me compraste. Amém. Vamos mais essa oração. Pai, grandioso Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui neste primeiro culto da escola dominical, também diante desta lição maravilhosa, a primeira lição, que o Senhor venha nos abençoar, aos que vai ouvir também, para quem vai ensinar nesta noite, dirigido pelo Teu Espírito Santo. Pai querido e Deus amado, nós te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E amém. Pode ser. Glória a Deus. Já estaremos também, irmãos, já orando pelas contribuições desta noite. Glória a Deus. Nós vamos orar. Maravilhoso Deus, grandioso Pai, abençoa nesta noite, Senhor Jesus, os teus servos que estão aqui, aqueles que nesta noite podem contribuir à tua obra, também aqueles que não têm para contribuir, que o Senhor venha abençoar cada um. Abençoa também o teu servo nesta noite, vai fazer os santos e movimentos mesmos e afetos da tua casa, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Louvamos o Senhor, o número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus.
por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus, glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Amém. Só o sangue do Senhor Jesus Cristo pode limpar, né, todo o pecado. Aleluia. Desde já o trabalho, permanece nosso presbítero Daniel, no nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Desde já os irmãos que eu não tinha visto pessoalmente, desejar a todos um feliz ano de 2026. Amém. Que as bênçãos de Deus se multipliquem em vossas vidas. Amém. Também, desde já, né, agradecer também o trabalho do nosso irmão Alex Serafim do ano 2026, né, aos internautas que estão ouvindo ou irão ouvir, né, a Escola Bíblica, que esse ano 2026, né, na colaboração do nosso irmão do canal Alex Serafim, possam ser alcançados e abençoados em nome de Jesus. Também agradecer ao nosso pastor presidente, né, ter confiado, ter paciência com a gente, pastor Zé Maria, durante esse ano 2025, e que tenha essa mesma paciência durante o ano de 2026. Nosso pastor Dário, né, pastor supervisor regional, que Deus abençoe, pastor presidente, pastor regional, pastor local, todo o ministério, ciclo de oração, todos os irmãos que fazem parte da congregação de Cristo. Aleluia. Meus irmãos, a lição de número 1, né? Nós estamos iniciando mais um ano, primeiro trimestre de 2026, de 4 de janeiro, que trata sobre o mistério da Santíssima Trindade. Olha, meus irmãos, desde já, eu quero iniciar dizendo que esta lição é para quem tem fé, viu? É para quem crê. Glória. Porque se eu perguntar a vocês onde é que está o nome Trindade na Bíblia, onde é que vocês vão me mostrar? No original, não tem o nome Trindade na Bíblia. Tem um Deus Trino, mas tem pessoas céticas, pessoas que querem zombar da Bíblia e dizem logo assim: a palavra Trindade não está na Bíblia. Trindade quer dizer, está na revista, né? Mas na Bíblia não está. Aí veja só, aí a palavra Trindade quer dizer 3 e 1 ao mesmo tempo. Mas quando a Bíblia fala ao Deus Trino, está se referindo à Trindade Santa. E o título da nossa lição de logo é o mistério da Santíssima Trindade. Tem coisas da Bíblia que a gente não entende, mas a gente aceita pela fé na palavra de Deus. Fé assim. Tem a fé racional, mas tem também a fé que a gente crê naquilo que a Bíblia diz. O texto algo diz: Deus falando, este é o meu filho. Veja, meus irmãos, Deus aponta, Deus nomeia, Deus identifica de Jesus dizendo: este é o meu filho. Então nós vamos ver, tratar do Pai, da pessoa do Pai, da pessoa do Filho e da pessoa do Espírito Santo. A verdade prática diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus,
em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Eu estava falando com uma pessoa que ela não é crente. Ela já foi crente, mas não é crente mais. E aí eu falando sobre Deus e a Bíblia, aí eu falei assim, a pessoa de Deus. Epa, a pessoa estranhou. Não, Deus não é uma pessoa, não. E é o quê? Deus é uma pessoa espiritual. Não é uma pessoa humana de carne e osso, mas ele é um ser. É uma pessoa. A Bíblia diz que um é o corpo dos peixes, um é o corpo dos animais, outro é o corpo dos corpos celestes e outros são os corpos espirituais. Aleluia. Deus não tem corpo como o meu, como o seu, mas ele tem um corpo espiritual. Ele é uma pessoa espiritual. Então nós vamos tratar sobre as três pessoas. Mas antes de entrar na lição, deixa eu fazer aqui um sumário aqui, uma introdução da nossa lição, certo? A lição é do nosso pastor Douglas Batista. Eu não conheço esse comentarista, Douglas Batista, muito pouco sobre ele, vou conhecer nesse trimestre. São 13 lições, como os irmãos sabem, né? Que trata sobre a Santíssima Trindade, e o subtítulo é O Deus Único revelado em três pessoas eternas. A lição do número 1 é o mistério da Santíssima Trindade. A lição 2, o Deus Pai. A lição 3, o Pai enviou o Filho. A lição 4, a paternidade divina. A lição 5, o Deus Filho. A lição 6, o Filho como verbo de Deus. A lição 7, a obra do Filho. Lição 8, o Deus Espírito Santo. Lição 9, Espírito Santo regenerador. Lição 10, Espírito Santo capacitador. Lição 11, o Pai e o Espírito Santo. A lição 12, o Filho e o Espírito. Lição 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Amém. Então vamos lá, vamos para a introdução e comentário. A palavra-chave é Trindade. A introdução é comigo. O batismo de Jesus retrata um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai fala dos céus. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nesta lição, vamos abordar o mistério da Trindade sobre três aspectos: a revelação do batismo de Jesus, a distinção e unidade das pessoas divinas e a relevância da Trindade para a fé cristã. Veja, meus irmãos, esse assunto é muito debatido no meio internacional. Aleluia. Mas esse assunto também é muito debatido no meio brasileiro, nacional. Tem até igreja que se diz evangélica, que dizem, igrejas evangélicas, vou dizer o nome aqui, não vou dizer, eles são declarados. A igreja Voz da Verdade, o conjunto Voz da Verdade. Eles dizem que Jesus não é igual ao Pai. Que ele não é igual a Deus. Querendo ou não, eles rebaixam Jesus. Mas o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. E pela fé cristã, pelo credo da Assembleia de Deus e pela doutrina das Escrituras Sagradas, Deus é Pai, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. É identificado como Pai, Filho e Espírito Santo pela a identificação pelos que eles realizaram em relação à humanidade. Mas Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Aí eu vou perguntar, mas como é que se explica isso, meus irmãos? Vou trazer para, embora que seja um pouco diferente, mas eu vou trazer para os irmãos entenderem. Eu sou corpo, eu sou espírito e eu sou alma. Mas eu sou um só. Veja, eu sou eu. Quando eu digo eu sou eu alma, eu sou eu espírito e eu sou eu corpo. Eu posso identificar, falar do meu corpo,
falar do meu coração, eu posso falar da minha alma, mas estou falando de mim mesmo. Embora que Deus é inseparável, Deus é trino e inseparável. O homem é triuno e inseparável. Por que difere um pouco de Deus para o homem? Porque o homem pode ser separado. Como? Quando ele morre. Não separa o espírito do corpo? O espírito volta para Deus que o deu e o corpo vê a corrupção. Deus não, ele é inseparável. Eles são trino e inseparável. Diga, irmão. Responda bem alto para todo mundo ouvir. O autor que escreveu, o pastor que falou, Sim. ele é o No Distrito Federal, pastor Douglas Batista. Muito bem. Só que eu não conheço assim muito os escritos dele, né? Deve ser esse pastor mais novo aí. Esses pastores mais velhos que a gente conhecia já estão se aposentando. O pastor Antônio Gilberto morreu. E outros aí está aparecendo aí uma leva de pastor. Muito inteligentes esses pastores novos que estão aparecendo. Embora que os mais velhos sejam inteligentes também. Vamos lá. O tópico primeiro, a revelação trinitária no batismo de Jesus. Leia comigo. O batismo do Filho, a obediência de Cristo. Jesus, o Deus encarnado, desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista. Este ato, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador. Contudo, ele diz: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus não precisava ser batizado como forma de expressar arrependimento. Contudo, ele submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. Assim, o batismo de Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz. Então veja só, olha que o autor aborda quando Deus e o Espírito Santo se revelam no batismo de Jesus. E o autor aborda aqui também, irmãos, que Jesus não precisava se batizar. E na verdade, irmão, Jesus não precisava se batizar. Porque o batismo é uma confissão pública de arrependimento. Se eu perguntar para os irmãos aqui, o batismo salva? Não. Agora, rejeitar o batismo é perigoso. O batismo não perdoa pecado, o batismo não salva, mas o batismo é um mandamento. Jesus disse: aquele que crê e for batizado. É um mandamento. Jesus disse: sereis batizados para o perdão dos vossos pecados. Então, é um mandamento bíblico. Mas Jesus, ele não precisava se batizar. É tanto que quando Jesus foi se batizar, o próprio João Batista resistiu a Jesus. Quando Jesus veio para se batizar e Jesus desceu as águas, aí João Batista diz assim: eu preciso ser batizado pelo Senhor e não eu lhe batizar. Quer dizer, João Batista reconheceu a sua posição pecadora, mas ele disse que Jesus não precisava ser batizado. Qual foi a resposta de Jesus para João Batista? Deixa por agora, quer dizer, permita, concorde, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, se alguém perguntar para os irmãos, vamos tentar quer fazer a pergunta. Faça, pode fazer. Pode? Na hora que vamos, deixa por outra hora. Jesus estava fora das águas ou estava dentro das águas? Pela tradição, assim, pela tradição era essa. João ficava dentro da água
E quem queria entrava para a água e se dirigia na direção dele. E quando Jesus estava dentro da água, sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e saindo ele da água, então ele estava dentro da água. Então João estava dentro da água e Jesus desceu até o rio para ser batizado, né? Então veja só, se alguém perguntar para os irmãos, então por que Jesus aceitou ser batizado? Para dar exemplo e para ser identificado como representante da humanidade. Porque, como Jesus fez, a gente deve fazer também. Se alguém rejeitar o batismo, está rejeitando o exemplo de Jesus. Pode. Se faltasse muitos assim, não deixa por outra hora. Porque Jesus sabia, Jesus sabia que tinha os outros para ser batizado, que ele ia descer o Espírito Santo, aí pegava todo mundo batizado, e batizado. Amém. Então veja, Jesus se batizou com um gesto de identificação com a humanidade pecadora. Mas esta aqui é só a primeira parte do batismo. O que é que o autor quer dizer? Que Jesus estava se batizando. Vamos identificar e localizar as pessoas. Onde é que Jesus estava? Dentro do Rio Jordão se batizando. Agora vamos para o subtópico 2 do 1. A descida do Espírito Santo. A unção para o ministério. Vê comigo. Logo após sair das águas, Jesus estava dentro da água, viu? Logo após sair das águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como uma pomba. Está lá em Mateus 3, Marcos 1,10, Lucas 3 e João 1,32. Deixa eu terminar aqui o texto, só um pouquinho. Esta manifestação visível indicava ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Esta unção, porém, não deve ser confundida com a adoção do Espírito, como se Jesus passasse a ser o Messias naquele instante. Antes mesmo do batismo, ele já era o Filho de Deus. Portanto, a vinda do Espírito Santo sobre Jesus, na ocasião do batismo, representava a sua unção pública e invisível, marcando o início do seu ministério terreno e capacitando para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas de Isaías 61, Lucas 4, 18 ao 21. Agora pode terminar. Vou dizer. Sim. Fale algo que eu não estou ouvindo, estou vendo. Na descida do Espírito Santo, Sim. a Bíblia nos diz que foi quando Jesus levantou o céu. Foi. No início do ministério. Verdade? É. Para a igreja. E, por favor, que está o Espírito da igreja, o significado, se foi na descida do Espírito Santo, ou se foi depois. Bem, vamos lá. Aqui nós vamos entender, nós vamos falar da Santíssima Trindade, que Jesus estava dentro da água e o Espírito Santo veio da onde? De onde é que veio, irmão, o Espírito Santo? Do céu. A Bíblia diz que ele viu dos céus, os céus se abrirem, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu como pomba, em forma de uma corpórea de uma pomba sobre Jesus. Aí eu pergunto, por que é que o Espírito Santo desceu como forma corpórea sobre Jesus e lá no Pentecoste desceu como fogo sobre os crentes? É porque Jesus não tinha nada para ser queimado, nem nada para ser transformado. Aí ele desceu, o Espírito Santo desceu como forma de pomba. Já sobre os crentes precisavam ser queimados e transformados. Por isso que desceu com forma de fogo, labareda de fogo. Mas o
aqui o contexto é, como o irmão Vital perguntou, Jesus precisava receber o Espírito Santo? Não, ele já tinha o Espírito Santo. Ele é Deus. Se ele é Deus, ele é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. Mas aí, meus irmãos, olha, mas aí, lembre-se que lá em Isaías, lá em Filipenses, lá em Efésios, diz que Jesus despojou-se do seu poder. Ele abriu mão do seu poder. Então, quando o Espírito Santo veio sobre ele, veio trazendo poder e unção para ele iniciar o seu ministério. Tem aqueles que dizem, irmão, que Jesus operou milagre quando era criança, que lá na escola ele ajudava os coleguinhas, que fazia milagre. Não. Jesus fazia cama, tamborete e mesa. Ele era carpinteiro, fazia móveis com próprias mãos. E ele teve uma vida normal, sem pecado. Jesus, não há registro bíblico, nem sustentabilidade bíblica para dizer que Jesus fez milagre antes do batismo. Porque ali ele iniciava o seu ministério. É tanto que lá em Isaías capítulo 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, está se referindo aqui ao batismo, viu? Pois me ungiu para evangelizar os pobres, abrir os olhos dos cegos, a libertar os cativos, a curar os enfermos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi a partir do batismo de Jesus que o Espírito Santo veio sobre ele e assim ele iniciou o seu ministério. Agora vamos para o tópico 3 de 1. A voz do Pai, a aprovação celestial. Leia comigo. Por fim, uma voz audível do céu proclama: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Lá em Mateus capítulo 3, em Lucas 3 e Marcos 1 e 11. Trata-se de uma declaração solene e pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade de Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas de que Jesus é o Filho eterno, o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente ao Pai. Está em Salmos 2 e Isaías 42. A voz celestial não inaugura sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando a encarnação do Verbo. Deste modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora de Jesus, mas ainda demonstra sua filiação divina. Ele é o Filho de que o Pai tem completo prazer. Os irmãos notem que todas essas passagens que o autor citou aqui, ele dá várias referências. A maioria dos 4 evangelhos. Veja que, quando diz que o Espírito Santo desceu como forma de pomba, ele cita Mateus 3, Marcos 1, Lucas 3 e João 1. Quando fala que sobre o batismo de Jesus, ele dá também em Mateus, Lucas e Marcos. Veja, meus irmãos, que os 4 evangelistas confirmam, um confirma o que o outro escreveu. Não é uma referência bíblica isolada. Segundo a teologia, para se ter uma doutrina bíblica, para se basear uma doutrina bíblica, precisa de mais de uma referência. E veja que aqui o autor dá várias referências. A referência de Mateus, que era discípulo, a referência de Lucas, que não era discípulo, a referência de Marcos, que não era discípulo, e a referência de João, que era discípulo e apóstolo também. Então, são várias referências. Agora vamos nos situar. Jesus estava onde? Estava onde, irmão Vidal? Jesus? Quando se foi batizado, estava onde? Sim. Quando foi batizado? Sim. Pronto. Quando ele foi batizado, ele estava dentro da água.
Veio da onde o Espírito Santo? Até a terra que rebatou a nação. Não, o Espírito Santo veio da onde? Do céu. Ó, Jesus saiu da água, o Espírito Santo veio do céu. E quando o Espírito Santo veio do céu, pairou sobre Jesus. Pairou sobre Jesus. Aí ouviu-se uma voz. Essa voz veio da onde? Do céu. Veja, irmão, 3 lugares diferentes. Jesus estava na água, o Espírito Santo veio, pairou entre o céu e a terra, ficou entre o céu e a terra, pairando sobre Jesus, e ouviu-se uma voz do céu. Veja, 3 pessoas em 3 lugares diferentes. Jesus estava na terra, o Espírito Santo estava entre o céu e a terra, e Deus estava no céu. Então não há como negar a Trindade. Não há como negar que Deus é um Deus em 3 pessoas diferentes. Porque, veja só, se o Espírito Santo não existisse, tem umas doutrinas por aí que diz que o Espírito Santo é só um vento, é uma força ativa, é o poder de Deus. Não, mas a Bíblia diz que ele veio e parou sobre Jesus. Mas se Jesus não é Deus e Deus não é Jesus, ou se só existisse um e não existisse os outros, não haveria como nós identificar Jesus na terra, o Espírito Santo entre o céu e a terra, e Deus lá no céu. Então, esses versículos, essas passagens bíblicas, referem-se e apoiam totalmente a Trindade Santa. Vamos para o tópico 2. Alguma dúvida sobre isso? Irmão Vital, hoje ele está inspirado. Vamos lá. Vamos perguntar. Sim. Olha lá que eu pergunto. Quando Deus. Sim, estou prestando. A Bíblia nos diz que o mundo acima era escuro, trabalho para escuro e apareceu um espírito de luz. Gênesis capítulo 1. Para a igreja, por favor. Quem era esse espírito de luz? Era o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Ó, o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas. Era o Espírito. Então lá, o tópico 2. A distinção. Vamos distinguir. E ao mesmo tempo falar da unidade das pessoas divinas. Unidade e distinção pessoal. Olha comigo. A doutrina da Trindade afirma que Deus é uma só essência. Do grego, ousia. Mas subsiste em 3 pessoas distintas. Do grego, hipostases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. Veja só. O pai planeja e elege. O Filho executa a obra expiatória. E o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação. Está lá em Efésios capítulo 1, em João 3,16, Hebreus 9,12 e Tito capítulo 3,5 e Romanos 8,16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando que Deus é quem, ao mesmo tempo, revelando um Deus que é, ao mesmo tempo, uno em essência e triuno em pessoa. O Deus bíblico não é unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta e dinâmica, eternamente subsistente em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos lá. A unidade de Deus. A unidade de Deus quer dizer que Ele é inseparável. São 3 pessoas, mas um só Deus, e são inseparáveis. Mas as ações que eles exercem, as funções que ele exerce na Bíblia, que nós estamos sempre tranquilamente, o identifica como 3 pessoas. Por exemplo, como o autor falou, o pai planeja. O que está escrito lá em João 3,16? Quem é que sabe citar? O que é que diz João 3,16? Pronto, até aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fez o quê? Enviou o seu filho. Olha,
Deus amou, aí ele planejou. No amor dele, ele planejou. E enviou o seu filho. Veja que aí, teve o plano do Pai, de Deus, e o envio do Filho, já separa duas pessoas. Aí quando Jesus foi enviado à terra, e ele passou seu ministério, 30 anos na terra, depois mais 3 anos e 6 meses, pregando o Evangelho, quando ele foi voltar para o céu, foi que ele disse: eu vou e mandarei outro. Olha, está falando de outro. Eu vou para o céu, mas mandarei outro Consolador. Então veja, Deus estava no céu, Jesus estava na terra. Aí ele disse: eu vou para o Pai e de lá eu mando o Consolador. Está falando de 3 pessoas. Que é o Espírito Santo. Então veja, Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo deu continuidade. Certo? Então nós vamos trabalhar em cima desta temática. Deus planejou, o Filho fez a obra e o Espírito Santo está dando continuidade aos benefícios da salvação. Agora o 2:2 diz assim: a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade bíblica, unidade divina. O nome hebraico, Elohim, plural de Eloá, é utilizado para designar o Deus único de Israel. Como o irmão Vital citou ainda agora. No princípio criou Deus os céus e a terra. No texto, o sujeito, que é Deus, está no plural, enquanto o verbo criou, bara, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em única essência divina. Essa estrutura gramatical em comum reaparece em outros textos bíblicos. Essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento não nega a Trindade, mas admite pluralidade interna na divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus conforme revelado nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Meus irmãos, vamos ver lá a pluralidade na unidade do Antigo Testamento. Como é que nós podemos basear a Trindade no Antigo Testamento? Porque no Antigo Testamento não tinha a manifestação pessoal e humana de Jesus. Jesus se manifestou no Novo Testamento, quando ele nasceu através da Virgem Maria. O nome já está pedido ali, viu? Sim. Não existia ainda. Quando? Já existia o Deus Pai. Mas no livro, mas por causa do ramo, Jesus tinha nascido na verdade? Mas o manifestamento do Espírito Santo tem lá no Novo Testamento. Agora, outra pergunta que eu quero Sim. e a voz do Pai e a profissão celestial houve por fim uma altíssima do céu. A voz do Pai. Sim. A voz do Pai. A provisão celestial. Vou explicar essa parte aí. Sim, eu vou chegar lá. Pronto. A Bíblia diz, conforme o irmão Vital falou aí, que ouviu-se uma voz do céu, né? Alguns entenderam, outros acharam que tinha sido um trovão, outros assim, um anjo lhe falou. Eu acredito que Deus falou ali, a maioria entendeu. Quem estava prestando atenção entendeu. Acho que a questão aqui é prestar atenção, né? Quem estava prestando atenção no que Jesus estava fazendo, ouviu e entendeu a voz. Agora, quem estava distraído, olhando as coisas, acabou achando que era um trovão.
Mas a Bíblia diz, e os apóstolos, os evangelistas, confirmam que Deus falou para a multidão dizendo: este é o meu filho amado, nele eu tenho prazer. Bem, mas trazendo para o contexto do Antigo Testamento, irmão, nós vemos aqui o Deus Jeová. No Antigo Testamento era conhecida a pessoa de Deus. Não era conhecido a pessoa de Jesus. Jesus era apresentado como o anjo do Senhor. Quando você vê uma expressão assim, e o anjo do Senhor, era uma referência a Jesus. Quando fala os anjos, ou Deus mandou um anjo, mas a maioria das expressões, o anjo do Senhor era referência a Jesus. Mas não tinha, falava mais de Deus. Mas, no primeiro versículo da Bíblia, de Gênesis, assim, no princípio criou Deus. Ó, a palavra Deus aqui, no hebraico, está no plural. Quando fala Elohim, está falando do Deus Trino. Quando fala Elohá, está falando do Deus Pai. Então, há uma diferença no hebraico para Deus Trino e para o Deus Pai. Elohim era o Deus Trino. E Elohá era o Deus Pai ou Deus Jeová. No Antigo Testamento, o monoteísmo. O que é monoteísmo? Monoteísmo é a religião que acredita em um Deus único. Politeísmo é a religião que acredita em vários deuses. Vou dar um exemplo. O hinduísmo. Vou dar outro exemplo. A religião dominante do país acabam sendo politeístas, porque acreditam em vários nomes, rezam e oram a vários nomes, então acaba sendo politeísta e idólatra. Mas tem também a religião panteísta. O que é religião panteísta? Eu estava conversando com uma pessoa o ano passado, não está muito longe não, né? Mas foi o ano passado, que ela disse assim: eu acredito que tudo é Deus, essa madeira é Deus, aquela árvore é Deus, essa pedra aqui é Deus. Eu digo: opa, estou falando com um panteísta. O panteísta acredita que tudo é Deus. Deus está na natureza, Deus está na chuva, Deus está no raio que cai, Deus está na água que corre. Não! O poder de Deus está ali como sustentador de todas as coisas. Mas não quer dizer que Deus está lá. Porque senão Deus estaria no diabo. Deus, né? Porque Deus não criou Lucifer e ele se tornou em Satanás. Então, até Satanás seria Deus. Os demônios seriam Deus também. Não. As coisas criadas não são Deus. São criaturas. Deus é o Criador. Então, o panteísta acredita que tudo é Deus e Deus está em tudo. Deus está em todo lugar, mas não está em tudo. Queria perguntar alguma coisa? Não? Pode perguntar? Perguntou já o dia. O senhor tem vez de tempo. A Bíblia diz que João Deus saiu um pouquinho, e veio um dos anjos, era Deus, e se tornou um alimento. Não tem que eu estou entendendo. Pode falar mais alto que eu estou ouvindo, eu sou um pouco. Pela Bíblia Sagrada, ele era luz e mas a tradição Lúcifer, ele era luz, é verdade. Isso é comentário. Tá. É comentário. Esse não Lúcifer é uma tradução do hebraico. Agora não se lembra Lúcifer. Não. Esse não Lucifer é o povo que inventa Lucifer. Lucifer quer dizer anjo de luz.
Lúcifer, quer dizer, anjo de luz. Ele era um anjo de luz. Aí o povo fala assim, Lucifer, porque é Lúcifer. Mas não, Lucifer era anjo de luz. Tem uma tradução que fala luz bela, luz que brilha, luz bela, certo? Mas ele era Lúcifer quer dizer anjo de luz. Mas ele não é anjo de luz mais não. Ele agora é anjo das trevas, certo? Veja só, a distinção no Novo Testamento. Então no Novo Testamento não fala muito de Jesus. Fala de Deus o Pai e fala do Espírito de Deus. Fala um pouco de Jesus. Jesus é mais encontrado nas referências de o anjo do Senhor. Não para o 3 do 2, estou já terminando. 3 do 2 diz assim, a Trindade é explicada no Novo Testamento. A Trindade não é vista como três deuses, mas como 3 pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal diz assim, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus 28, 19. O substantivo singular nome, do grego ônoma, indica uma só essência, seguido por 3 pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica, lá de 2 Coríntios 13, 13. Diz assim, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vós todos. Esse texto associa as 3 pessoas de modo equitativo. Ainda, as Escrituras afirmam que fomos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Aqui, a participação das 3 pessoas divinas na obra da salvação é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta, há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete obviamente a estrutura trinitária da divindade. Vejam, meus irmãos, o autor aqui, ele foi bem explícito, ele explicou bem claro. Quando a Bíblia fala, a fórmula do batismo, diz como? Diz, batizando-os em nome do Pai. Está falando de um nome, Deus. Em nome do Filho, está falando de um nome, Jesus. E em nome do Espírito Santo. Sim? Para estudar isto é 3 e 1. É 3 e 1. Assim como você é 3 e 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Assim como você é espiritual e corpo, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja, a fórmula batismal fala em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica fala, lá em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, assim, o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Está falando de 3 pessoas. O amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Está falando de 3 pessoas. Da mesma forma diz que nós fomos eleitos segundo a sabedoria ou presciência de Deus, na santificação do Espírito Santo, para a obediência de Jesus Cristo. Se refere também a 3 pessoas. Alguma dúvida neste capítulo para eu passar para o próximo? Eu até quero terminar daqui a 15 minutinhos. Sim. Amém. Verdade.
Verdade. Vamos para o tópico 3. Lê comigo. A relevância da Trindade para a fé cristã. O subtópico do 3, 1 diz assim: desenvolvimento doutrinário da Trindade. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como a revelação progressiva do Deus vivo. Em Deuteronômio 6, Marcos 12, Romanos 1, Isaías 7, João 16, 2 Coríntios 3, 17. Sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Nicéia, 325 depois de Cristo, proclamou que o Filho é da mesma substância, do grego homousios, do Pai, condenando a ideia de que ele era uma criatura exaltada. O Concílio de Constantinopla, na Turquia, em 381 depois de Cristo, completou a forma trinitária ao afirmar a divindade do Espírito Santo. Desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade de Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim, aprendemos que o Pai, eterno e não gerado, é a fonte. O Filho é gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Deste modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora ao Pai, por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Veja, meus irmãos, surgiu uma polêmica, logo depois da criação da igreja primitiva, dos primeiros pais da fé da igreja primitiva, que Jesus era uma pessoa criada e exaltada, então ele não poderia ser Deus. Havia a concepção que quando a pessoa nascia, ele partia a existir de quando nasceu. Se tratando, irmão Gilberto, pastor, da humanidade é a realidade. Você só passa a existir quando você é gerado no ventre da sua mãe. Aí quando você nasce, bota a data do seu nascimento e você recebe o nome lá no cartório. Você só passa a existir para a lei, no momento que você nasce. É por isso que os abortistas por aí abortam as crianças porque ele não nasceu, não existiu. Mata a criança no ventre achando que não existe. Porque está no bucho da mãe, não existe. Mas já é uma vida. Para Deus já existe. Para a mãe já existe. Então veja, havia alguns que acreditavam no início da igreja primitiva que Jesus passou a existir quando ele nasceu. Então ele foi uma criatura criada para alguns. Mas os apóstolos daquela época, os sucessores dos apóstolos, 2 gerações depois, no ano 325 depois de Cristo, se juntaram para chegar a um consenso. Veja, meus irmãos, há quase 2.000 anos atrás já se crê na Trindade. Há quase 2.000 anos atrás já se cria que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são pessoas distintas, mas é o mesmo Deus se manifestado de 3 maneiras diferentes. Depois de 381 na Turquia, novamente um congresso ratificou ou confirmou o que tinha sido definido no Concílio de Nicéia em 325 de Cristo. Então nós crentes da Igreja Assembleia de Deus não temos dificuldade de aceitar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E é importante a relevância, irmão, para a fé cristã, porque crer diferente é perigoso. Eu vou dizer por quê. Tem pessoas que acreditam em Deus Pai, mas não acreditam no Deus Jesus como Deus. Bem, se a pessoa não acredita em Jesus como Deus, como é que ele vai ser salvo? Porque Jesus só salva porque ele é Deus. Só quem pode salvar não é Deus? Não, Jesus não é Deus não. Jesus foi um ser criado. Então essa pessoa não vai ser salva não. Porque só quem pode salvar é Deus. Se ele não crê em Jesus como Deus, como ele pode crer para a salvação? Então há um perigo muito grande em não aceitar a doutrina da Trindade. Vamos para o tópico 2 do 3 para encerrar. Implicações doutrinárias.
Trindade resultou em heresias. O triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus, pois a Bíblia revela a existência de um só Deus. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. O unitarismo afirma que somente o Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Contrariando as Escrituras que ensinam a divindade de ambos, lá em João capítulo 1, versículo 1, Atos 5, versículo 3 e 4. O unicismo, ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas, porém no batismo de Jesus está claro que as três pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente, lá em Mateus capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus, que subsiste em três pessoas distintas. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheça a ti só, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Lá em João capítulo 17, versículo 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que se revela. Então, olha só, havia três pensamentos, ou vamos dizer quatro, pensamentos diferentes que ainda existe hoje. O triteísmo. O triteísmo afirma que existem três deuses, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Crer que são três deuses. Olha, se tem três deuses, nós estamos cometendo a idolatria. Nós estamos adorando mais que o Deus. A Bíblia diz que há um só Deus. Então, se eu creio que são separados, eu estou crendo em três deuses. Então, estou acabando, entrando pelo caminho da idolatria. Mas tem o unitarismo. O unitarismo diz que somente o Pai é Deus. Jesus é a criatura criada e o Espírito Santo é uma força. Tem uma religião que é os TJ. Vou dizer que não, você já sabe, né? Os TJ, até um tempo atrás eu tinha bastante revista deles, Sentinela, Despertais, porque eu gostava muito da produção científica. E nelas ele dizia que Jesus era um profeta, criado por Deus. E nelas ele dizia que o Espírito Santo era uma força, a força invisível de Deus. Nelas, nessas revistas, eles negavam que Jesus era Deus e que o Espírito Santo era uma pessoa. Agora não. Mudaram. Deram uma melhorada. Mas mesmo assim, ainda estão fora do contexto bíblico, porque diz que Deus é Javé e pronto. Jesus não é Deus. Jesus é Deus, mas um Deus menor. Está fora do contexto bíblico também. Mas, porém, existe o unicismo. O unicismo ensina que Deus se manifesta em três formas sucessivas. Porém, no batismo de Jesus está claro que essas três pessoas são distintas. O que é que o unicismo diz? Que Deus é um só, mas se manifesta de três maneiras diferentes. Eles querem dizer que Deus estava no céu, Deus estava no ar e Deus estava na água. Como que Deus aparece em vários lugares de maneira diferente. Porém, nós vemos, irmão, que o próprio Deus disse para Jesus: este é o meu filho. Ele estava apontando para Jesus. Ele não disse assim, ó, eu vou aparecer em forma do meu filho. Não, ele estava falando de outra pessoa. Então, Deus no céu, o Espírito Santo no céu à terra e Jesus na terra sendo batizado. Então, veja, o monoteísmo bíblico. O que é o monoteísmo bíblico? Monoteísmo bíblico é que há um só Deus. Só há um Deus, irmão. E este Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade. E esse Jesus foi para o céu, voltou para Deus. E ele enviou o Espírito Santo para estar aqui conosco. A última pergunta do irmão Vidal para encerrar.
Sim. Hebreus quanto? Hebreus, capítulo 12, fala que o Espírito aplica o ensino, aplica o único benefício da salvação. 9 e 12? É Hebreus capítulo 9, versículo 12, da explicação. Ah, está falando do sangue de Jesus, velho. E o Espírito aplica o benefício da salvação. Sim. Como é que... Veja. Deus planejou, enviou Jesus, Jesus iniciou a salvação dos crentes. Mas ele voltou para o céu e disse: o Espírito Santo, o Consolador que eu enviarei, ele vos ensinará, vos consolará, vos santificará. Quer dizer, o Espírito Santo, ele dá continuidade à obra da salvação que Jesus inicia em nossas vidas. Por isso que o Espírito Santo é o que dá continuidade. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar ao irmão que está ali, que ele está afiado. Deus abençoe. Não deixa ser final. Amém, irmãos? Agradecido ao Senhor, né, por nós estarmos aqui, diante dessa lição maravilhosa, meus dois, falando, né, irmãos, sobre Jesus Cristo, a verdade, foi maravilhoso. Diante de tudo que já foi ensinado e explicado nesta noite, agora nós vamos dizer: compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como o Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. Amém? Glória a Deus. É a conclusão da lição. Vamos às perguntas nesta noite em nome de Jesus. Os irmãos televisões respondem em nome de Jesus. Primeira pergunta: por que Jesus desceu as águas do Jordão para ser batizado por João Batista, se ele não precisava ser batizado como expressão de arrependimento? Porque ele quis identificar-se com os pecadores e cumprir toda a justiça. Amém. Segunda pergunta: o que significava a manifestação visual do Espírito no batismo de Jesus? Amém. Terceira pergunta: o que afirma a doutrina da Trindade no que diz respeito à unidade e distinção pessoal de Deus? Pai, Filho, A quarta pergunta: qual a relevância do desenvolvimento doutrinário da Trindade para a fé cristã? Preservar a verdade do Evangelho e a integridade da revelação de Deus. Amém. Quinta e última pergunta: explique a diferença entre triísmo, unitarismo e unicismo. O trinaísmo crê em três deuses separados. O unitarismo nega a unidade do Filho e do Espírito. O unicismo ensina que Deus se manifesta em modos diferentes, mas não como pessoas distintas. Amém. Convido a igreja para ficar em pé.
Glória a Deus. E digam comigo textuais. Eis que é o meu filho amado. Este é o meu filho amado, Em quem me compraste. em quem me compraste. Mateus capítulo 3, versículo 17. Mateus capítulo 3, versículo 17. Amém. Oração que nós estamos nos prosperando. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Você precisa de oração. Senhor Deus, Pai, nós agradecidos por estarmos aqui nesta primeira escola bíblica. Esperamos, Senhor, nos dê força e saúde para que mantenhamos, Senhor, que possamos estar reunidos na tua casa para nos aprendermos a tua palavra. Deus de misericórdia, da sabedoria, para que possamos caminharmos segundo a tua palavra. Abençoa o teu povo e assim nós o agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E a paz do Deus.